Bom dia, meus amados, irmãos. Mais uma manhã, são 6h25 da manhã. Nós estamos aqui começando mais um estudo bíblico. E eu peço a Deus nesse momento, meu Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento de estudo, em que possamos compartilhar Sua palavra juntos, Senhor. E que juntos, Senhor, podemos aprender mais de Ti, Senhor. E hoje falaremos de um assunto bem emblemático, um assunto que muitas pessoas têm dificuldade de entender, mas é um assunto de muita relevância para esses últimos tempos, Senhor. Então eu peço a Deus nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja presente conosco nesse estudo, Senhor. Tanto comigo quanto com quem está do outro lado do vídeo, Senhor. Que o Senhor possa encher nossos corações e nossas mentes de sabedoria e entendimento, para que nós possamos entender, Senhor, o que está preparado para nós, Senhor. Porque disso dependerá toda a nossa vida e toda a nossa salvação, Senhor. Fique conosco durante esse estudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu havia prometido para vocês, uns 3 estudos atrás, que nós íamos falar sobre o milênio. Eu disse que quando Jesus voltasse nessa terra, ele viria para buscar os seus escolhidos e que nós passaríamos 1000 anos no céu com ele, e depois nós desceríamos para essa terra, e que nessa terra é que vai ser o novo céu e nova terra. E hoje eu queria explicar mais sobre isso, provar à luz da Bíblia. Mas antes de mais nada, meus irmãos, eu queria deixar bem claro para vocês que esses estudos que nós temos feito, esses estudos são para todos aqueles que têm fé, que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Porque eu acredito que não só os católicos creem em Jesus, nem os protestantes creem em Jesus como seu Salvador. Eu conheço muitos no mundo espírita que creem em Jesus como seu Salvador. No judaísmo, por exemplo, tem muitos que creem em Jesus como seu Salvador. Então, esse estudo ele é para toda uma camada de gente. Pessoas que têm as suas religiões, indiferente do cristianismo. Mas o cristianismo é uma religião que ela é cheia de tentáculos, ela se espalha. Então esse estudo é também para essas outras religiões, porque a partir da hora que uma pessoa tem uma religião, é porque ela tem uma confiança num ser superior. E a palavra de Deus, a Bíblia, se há algo neste mundo hoje que nos dá uma certeza, que nós possamos ter uma confiança maior sobre Deus, é a Bíblia. Principalmente agora, eu estou falando principalmente para os cristãos. Porque a palavra de Deus, ela fala que ela é toda ela inspirada por Deus. Então nós que somos cristãos, sejam protestantes, sejam católicos, sejam neopentecostal, pentecostal, nós somos cristãos, irmãos cristãos, apesar de haver aí essa guerra entre eu acho absurdo isso, entre católico, protestante, entre pentecostais, neopentecostais. Isso é uma coisa que não deveria acontecer. Isso já é parte das profecias que Jesus voltaria a essa terra. Isso está errado.
Nós deveríamos, como cristãos, conhecedores da palavra, primeiro, deveríamos crer naquilo que a palavra diz. Segundo, deveríamos tentarmos viver de acordo com o que a palavra diz. Vivemos de acordo, tentarmos. Olha a palavra que eu estou usando, tentarmos. Terceiro, deveríamos ter a palavra de Deus como regra de fé. Então, esse estudo de hoje é um estudo de alerta, é um estudo muito emblemático. Nós vamos falar sobre Apocalipse. Para falar sobre os 1000 anos, nós temos que falar sobre Apocalipse. E tem alguns textos que nós vamos usar aqui hoje. Por exemplo, nós vamos usar 1 Coríntios 2:9, vamos usar 1 Coríntios 6:2, vamos usar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13, versículo 13 ao versículo 18, e Apocalipse no capítulo 20. E esse texto hoje eu quero falar sobre o milênio, que eu deixei isso no ar e não expliquei. Mas para que isso, nós já oramos, para nós chegarmos no milênio, eu vou ter que voltar aqui um pedacinho no último texto que eu li, que eu falei sobre a volta de Jesus. Eu vou ter que voltar aqui, eu já li isso, eu tenho que voltar para dar continuidade, que está em Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler rapidinho, que está escrito assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão dormindo. Aqui está dizendo assim: não sejais ignorantes acerca dos que estão mortos, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Está sendo bem claro aqui: aqueles que estão mortos em Cristo, não sejam ignorantes e fica triste com isso. Como são ignorantes aqueles que parece que não têm esperança. Por que está falando isso? Porque Jesus prometeu que ele vai voltar e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vocês vão ver isso na frente. Porque aí no versículo 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, assim também aos que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15: dizemos-vos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Quer dizer, quando Jesus voltar aqui nessa terra, e ele está voltando, vai encontrar a gente viva aqui. E ele fala: nós não vamos preceder, não precederemos quando Jesus, não precederemos aos que dormem, não vamos voltar aos que dormem. Nós estamos vivos, nós seremos arrebatados. Os que aceitar, aqui está sendo bem Cristo, os que se aceitam a Cristo Jesus. Aí ele fala: porque o mesmo Senhor, olha só, o mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram, isso aqui é importante, os que morreram em Cristo, a palavra bem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vier, que ele descer do céu, mas ele não pisa aqui na terra. Nós vamos ver isso em outro estudo. Ele não pisa, ele vai ficar na nuvem. Os que morreram, os que estiverem mortos e que aceitaram Jesus Cristo, que viveram, que morreram em Cristo, quem são esses que morreram em Cristo? Os mártires do passado, os apóstolos,
as pessoas do mundo atual, muitas pessoas que morreram aí, nós conhecemos pessoas boníssimas, verdadeiras cristãs que morreram aí, que nós temos certeza que vão estar salvos, pelo menos aparentemente. Então, essas pessoas né, alguns de nós conhecem, como também aquelas de séculos atrás, como o rei Davi, como João Batista, que foi decapitado, Maria, mãe de Jesus, todas essas pessoas que aceitaram. Eu, por exemplo, tenho um respeito muito grande por Maria, mãe de Jesus, mas ela também está lá, porque a Bíblia não fala que ela foi ressuscitada, eu já expliquei isso. Maria, Pedro, João, Paulo, e aí vem aí algumas, nesses séculos nossos aqui, pessoas que você sabe que viveram uma vida cristã, independente da religião, mas que viveram uma vida cristã sincera, eles serão ressuscitados para a vida e juntarão com os vivos que tiverem aqui na terra e serão levados ao céu. Aí depois aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Quer dizer, será um bem barulho, trombeta, voz de arcanjo, vai ser uma coisa altível, bem altível. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem. Olha só, na nuvem, quer dizer, Deus não desce aqui no chão, seremos arrebatados com ele quem? Jesus. Ele está esperando numa nuvem, ele não pisa na segunda volta dele aqui. Eu já falei, são 3 vezes que Jesus vem na terra. A primeira ele já veio, a segunda vai ser para essa vinda, para buscar. Aí ele vem na nuvem, ele fica na nuvem. Porque aqui fala, ó, que depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Ele está nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A gente tem que ler a Bíblia e prestar atenção bem em determinada palavra para a gente não pular e não falar besteira. É isso que é o problema da Bíblia. As pessoas burlam algumas frases e não pode ser assim. Estaremos com ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí depois termina assim, portanto, consolai uns aos outros com essas palavras. Bom, isso aqui está falando da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus, que ele vai vir para buscar os mortos em Cristo. Mas ele usa uma palavra bem clara aqui. Primeiro ele ressuscitará os mortos em Cristo, que se ajuntarão com os vivos em Cristo, e ele nas nuvens esperará eles e arrebatará para os céus. Então, aí você faz a pergunta aqui, e os que não morreram em Cristo permanecerão mortos? E os que estiverem vivos aqui, que não aceitaram Cristo, naquele momento morrerão, irão para a sepultura. Se tornarão cadáveres. Os mortos em Cristo ressuscitarão, se juntarão com os vivos em Cristo. Aí você vai fazer a pergunta, e os que não acreditarem em Jesus? Os que são ateus? Os que naquele momento vão morrer e vão juntar, porque vai ficar uma grande parte lá, porque nós sabemos que muitas pessoas nesse mundo não acreditaram em Cristo. Existem pessoas perversas nesse mundo, a história conta de pessoas perversas, Hitler e um monte de outras pessoas aí que morreram aí completamente agnósticos. Eles vão continuar mortos lá. Nós vamos ver sobre isso mais para frente. E aí nós vamos para lá e nós ficaremos 1000 anos no céu. Eu terminei assim, que nós ficaremos 1000 anos no céu. Agora, essas pessoas que subiram com Jesus e que Jesus não pregou, eles ficarão 1000 anos no céu. E é isso que eu falei que nós íamos falar sobre isso. Isso está em Apocalipse e eu vou explicar por que nós ficaremos 1000 anos lá. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 20, que fala justamente sobre o milênio. Capítulo 20 começa assim, capítulo 20 de Apocalipse,
começa desse jeito. O título na minha Bíblia está assim: Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinam com Cristo. Isso aí está na minha Bíblia, esse título. Aí vem capítulo 20. A partir do versículo 1, diz assim: E vi descer, Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Gravem bem isso aí para vocês entenderem o que significa um milênio ou 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O que cadeia significa algema? Ele prendeu o dragão, no versículo 2 de Apocalipse 20. Ele prendeu o dragão. O dragão é o diabo, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e o lançou no abismo e ali encerrou e pôs sobre ele pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos explicar isso aqui, até essa parte aqui, de Apocalipse 20 até o versículo 3. Ele está dizendo que durante esses 1000 anos que nós fomos levados lá para cima, os mortos que foram ressuscitados em Cristo, dando continuidade lá de Tessalonicenses. Por isso que eu falo, a Bíblia tem que ser lida trecho aqui, um trecho ali, para você entender. Apocalipse foi o último livro da Bíblia. Muitas pessoas têm medo de Apocalipse. Apocalipse é um livro que nós temos que entendê-lo, porque ali revela tudo que está preparado para esses últimos tempos que nós estamos vivendo na Terra. E pode ter certeza, são últimos tempos mesmo, porque tudo que está acontecendo aqui estão escritos nas profecias que se precederiam à volta de Jesus. Nós estamos por pouco tempo, então é de grande importância nós sabermos. Deus deixou isso escrito. Se Ele deixou isso escrito, é porque Ele sabe que nós precisaríamos de entender isso. E tem muitas pessoas que não entendem isso e vivem à margem da verdade. E aí eles caem num pecado que não tem, porque todo pecado é perdoado. Eu já falei isso, no julgamento final de Deus, o julgamento de Deus vai ser um julgamento que Ele vai fazer de tudo para salvar as pessoas. Mas existe pecado que não é perdoado, que a Bíblia nos diz que é o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão, para quem não conhece, acho que é uma coisa assim muito coisa. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você conhece a verdade, sabe o que é certo e negligencia viver daquela maneira que você sabe que é certo. Ou seja, você conhece a Bíblia, sabe o que está na Bíblia, se diz cristão, se diz seguidor de Cristo e anda à margem da verdade. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele veio nesse mundo para nos convencer da verdade. Então, a partir da hora que você se torna um cristão e que você tem em casa uma palavra de Deus, uma Bíblia dessa aberta, porque o que eu estou lendo aqui, você pode abrir a Bíblia católica que está escrita a mesma coisa. Qualquer Bíblia está escrita a mesma coisa que eu estou escrito aqui. Ninguém fala assim, existe várias traduções, é uma coisa. Agora, isso que está aqui, os livros da Bíblia, está escrito em todas as Bíblias. A católica tem alguns livros a mais que o Papa colocou, não sei porquê, mas o que está escrito dentro dessa Bíblia que eu estou lendo aqui, tudo que está aqui se encontra dentro de uma Bíblia católica, e de qualquer outra Bíblia pentecostal ou neopentecostal. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você fala que é um cristão e que você tem o conhecimento, frequenta a igreja, tem o conhecimento dessa palavra, lê, aí fala, mas isso aqui é pesado para mim, e começa a andar à margem. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque ele não te deixou ignorante nem alheio às coisas de Deus. Você que optou por não
levar aquilo a sério e não acreditar. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E esse pecado não tem perdão. É um dos pecados que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É você conhecer, saber e por motivos particulares, por coisas que te dão bel prazer, você prefere andar à margem, entendeu? Andar à margem, por coisa, você está trocando, é aquela palavra que fala, guardeis, não guardeis riquezas para esse mundo, onde as traças há de comer. Guardei riquezas para o reino do céu. Quando você conhece a palavra e encontra na palavra algo que vai te tirar alguma coisa de alguma gulosema dos bens dessa vida, você prefere ficar nessa vida e trocar a palavra de Deus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Porque você conheceu, você sabe, você leu, e você começa a falar assim, essa parte eu entendo, essa parte eu não quero saber, essa parte eu não acho que está certo. É como se você falasse assim que Deus ele errou, que Deus em alguns momentos que ele inspirou a escritura, em alguns momentos ele falhou. Deus não falha, meu irmão. Então vamos continuar aqui. Então, o dragão, os 1000 anos, a terra vai ficar o quê? Vazia. Por quê? Jesus não veio aqui, em Tessalonicenses ele não veio aqui na terra, ele não ressuscitou os mortos em Cristo, juntou com os vivos em Cristo e levou para o céu. E lá nós permaneceremos por 1000 anos. Aí fala, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. O abismo aqui é a terra. E ali o encerrou e pôs um selo sobre ele para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Isso está no capítulo 20. Por que ele está amarrado aqui na terra? Porque o diabo, ele é tentador, ele vem para tentar, para bagunçar a vida dos outros. Bom, se Deus levou todos com ele para o céu, todos, e os que não foram estão mortos, permaneceram mortos, a terra vai estar vazia. Por que Satanás vai estar preso aqui? Porque ele vai estar numa terra desolada, como era no princípio. Quando nós lemos lá em Gênesis, no princípio a terra era sem forma e vazia. Se Satanás estivesse ali no princípio, ele ia tentar quem? Ela era sem forma e vazia. A terra vai sofrer um tempo de desolação. Ela vai ficar totalmente desolada. Esse tempo que Jesus vai tirar nós daqui, só não 1000 anos. Fala, mas 1000 anos é muita coisa. 1000 anos é muita coisa para nós. Mas a partir da hora dos que estão dormindo e continuaram mortos lá, e nós que estivermos no céu, quem estiver no céu, 1000 anos vai passar rápido. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Mas esse 1000 anos, aí você pergunta, mas por que vai ficar esse 1000 anos no céu? Isso chama-se período comprovatório ou investigativo. Esses 1000 anos tem várias razões que nós vamos ficar lá no ano, várias razões. Esses 1000 anos lá, primeiro, Deus ele é justiça. Você pensa bem, eu disse para vocês que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos em Cristo irão juntos nas nuvens encontrar com Deus e iremos para o céu e permaneceremos 1000 anos com ele lá. Durante esses 1000 anos, Satanás vai ficar aqui na terra preso porque não vai ter ninguém para tentar, porque quem tiver morto está morto, quem tiver vivo está no céu. E por que esses 1000 anos? Não vai ficar alguém debaixo da terra, não vai ficar alguém enterrado. E muitos dessas pessoas que estão lá, às vezes pode ser amigo, conhecido meu, conhecido seu, conhecido de quem estiver no céu. Esses 1000 anos são anos comprovatórios, investigativos, são os anos que os livros serão abertos, são anos que Deus, você vai chegar para Deus e perguntar, mas vem cá, por que fulano não está aqui? Deus vai explicar, fulano não está aqui porque olha aqui o livro dele, o filme da vida dele. Ele não é digno, olha aqui, você sabia que ele cometeu isso, que ele fez isso, que ele teve essa chance para arrepender, não arrependeu, que
porque ele teve tantas oportunidades para voltar atrás da sua vida e ter uma nova vida e não quis. Então, infelizmente, por isso que ele não está aqui. E você vai estar lá em cima, já vai estar moldado. Porque quem está lá em cima já vai estar moldado. Porque a palavra de Deus, eu já falei que lá em Coríntios, 2 Coríntios, ele fala o seguinte, Paulo fala que quando Jesus voltar, o que é corrupto se revestirá da incorruptividade. Lembra que eu falei que no céu não vai entrar ninguém pecador? Deus vai encontrar alguém aqui pecador, mas não vai levar ele pecador. Porque Deus não encontra, a palavra de Deus fala que não existe um justo sequer. E eu já li também para vocês que Deus vai buscar os perseverantes. Eu sou pecador, reconheço, mas eu persevero, eu estou numa luta. E tem muitos iguais a mim daí. Só não vai para o céu, gente, quem não quer. Só não vai para o céu aquele que é completamente errante, que não dá o braço, que não abaixa o jugo, que não abaixa esse pescoço assim e declara, fala, não, Senhor, eu sou dependente seu, ainda que eu peque. Me ajude, me dê força. E esses é que Deus vai buscar, mas quando ele vier, que ele encontrar esse tipo de pessoa, ele vai revestir ele naquele momento da incorruptividade, ou seja, vai tirar a mácula de pecado que ele ainda tem, e é esses que vão subir. Ele não encontra santo. Então o que quer dizer isso? Que você tem a oportunidade, meu irmão, de se tornar, de começar a brigar pelos seus direitos no céu. E como é que você briga com os seus direitos no céu? Começa a tentar andar à luz da Bíblia. Nós estamos fazendo um estudo aqui, estamos aprendendo. Começa a tomar um rumo de vida diferente em relação a Deus. Mesmo que você tropece, Deus ele é perdoador, peça perdão. Você pede perdão, mas amanhã eu falo, pede perdão de novo. Vai ter uma hora que você vai tanto pedir perdão, ali você vai deixar. A nossa luta contra potestades é uma luta eterna, enquanto nós vivemos aqui. O que você não pode é deixar de lutar. Deus ele quer encontrar aqui os lutadores, os que lutam para permanecer em seu reino. E aí ele vai revestir da incorruptibilidade. É esses que vão subir. E nesse meio tempo, nesses 1000 anos que nós estivermos lá em cima, por que vai ter 1000 anos? Para Deus falar para as pessoas que vão começar a requerer o seu ente querido que está lá, talvez um pai, que dê meu filho, a mulher, que dê meu esposo, ou esposo, que dê minha mulher. E Deus vai mostrar, falar, minha filha, aqui, ele não veio porque não quis. Aí você pode falar assim, mas a pessoa vai ficar triste. Ela não vai ficar triste, porque a partir da hora que você está no céu, você já foi revestida aqui antes de ir. Você vai estar diante da presença, pela primeira vez na sua vida, aquilo que Moisés não conseguiu, que Moisés pediu para ver a cara de Deus. Deus falou, não veja, você não vai ver, você vai ver minha glória por trás, pela sombra das minhas costas. Porque aqui, nesse corpo que nós estamos, se nós vimos a cara de Deus, a presença de Deus na nossa frente, nós morrimos na mesma hora, que a glória de Deus é muito forte. Mas quando nós estivermos lá no céu, revestido da incorruptibilidade que acontece aqui na terra antes de subirmos, nós estaremos limpos, aí sim, sem pecado. E sem pecado, nós poderemos conviver com Deus, nós veremos a Shekinah de Deus. A Shekinah significa a glória de Deus. Então, quando Deus nos apresentar as causas nesses 1000 anos lá, a cada pessoa que está sentindo falta de um ente querido que não está lá, mesmo que a gente possa dizer, não vamos ficar tristes, que nós estamos diante da glória de Deus, do Shekinah, do amor de Deus. E a palavra de Deus fala que o amor de Deus excede a todas as coisas. Então esse amor que nós estaremos vivendo lá, não vai nos deixar com que nós sintamos saudades daqueles que ficaram para trás. Mesmo porque Jesus vai nos mostrar o porquê. Jesus vai mostrar, eu fiz tanto. Primeiro Jesus vai mostrar o sacrifício dele na cruz. Depois Jesus vai mostrar as oportunidades que foi dada para ele. E nós vamos entender porque nós vamos estar diante da Shekinah de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus, que excede todas as coisas. Então esse período de 1000 anos é preferido, porque Deus é justiça. Deus não vai permitir que você fique num lugar
preocupado por que o outro não veio e você veio, achando que não. Ele vai dar explicação para tudo. Esse período leva 1000 anos. Ele não precisaria de dar, mas ele dá, porque Deus é justiça. Entendamos isso, é isso que está dizendo aqui em Apocalipse. É que eu falei, ninguém morre e vai para o céu, esse negócio de encomendar defunto, porque olha o que está escrito aqui, por que isso então? Se tivesse todo mundo lá, não precisaria de Deus voltar aqui para resgatar, porque eles estão mortos, todos que morrem jazem ao pó. Então, durante 1000 anos, aí continua aqui, ó, e lançou, no versículo 3, e lançou quem? Satanás, no abismo, e ali encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não engane mais as nações, até que se passem os 1000 anos, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ele vai ser solto depois desses 1000 anos ele vai ser solto, eu vou explicar por quê. Aí continua no capítulo 4, e vi tronos, e se assentaram-se sobre eles, ele viu o trono. João aqui, quem escreve Apocalipse, é o apóstolo João, ele tem a visão apocalíptica. Ele viu tronos, e se assentaram-se sobre eles, sobre esses tronos, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aí continua, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. João, ele viu esse povo lá reinando 1000 anos, e ele fala que essas pessoas que foram degoladas, aquelas pessoas, os mártires do passado, com mais todos aqueles, nós é que havemos de julgar. Nós é que estivermos lá em cima, é que vamos julgar quem? Julgar aqueles que continuarem enterrados, porque Jesus ainda vai voltar aqui para fazer o novo céu e a nova terra. Nós é que vamos julgar. Em Apocalipse, Apocalipse 6, versículo 2, ele fala algo sobre isso. Ele fala assim, ó. Apocalipse 2, versículo 6. Ele fala assim, ó. Apocalipse 6, versículo 2. Paulo fala assim, Apocalipse 6, versículo 2. Apocalipse não, 1 Coríntios 6, versículo 2. Olha o que Paulo fala, olha só como é que é a Bíblia. Eu estou lá em Apocalipse, ele falou que nós, lá em cima, essas almas vão de julgar os que não foram lá para cima. E aqui em 1 Coríntios, Paulo já fala isso, ó. 1 Coríntios 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos é quem? Os separados para Deus, os que estão lá em cima, hão de julgar o mundo? Paulo fala isso, não sabeis que os santos... Ele está falando aqui justamente no momento que nós estaremos lá em cima, que entra essa frase aqui, ó. Vi tronos, em Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos e se assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem sua imagem, não receberam o sinal da besta na mão e na testa, e viveram e reinaram durante 1000 anos. Então, esses que estão lá em cima, que viverão 1000 anos lá, Deus primeiro vai justificar por que nós, os que ficaram aqui, continuam enterrados.
Deus primeiro vai mostrar o porquê, depois Deus vai dar o poder. Agora vocês mesmos julguem. Será certo eles estarem aqui? Olha o que eles fizeram. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, Paulo fala isso. Não sabeis vós que os santos significa separado, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Paulo fala, vocês não sabem que o justo hão de julgar o mundo? É o que está escrito aqui no Apocalipse. Ele fala que ele viu tronos e se assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado, Deus deu o direito e o poder de julgar. Por que eles vão julgar? Porque Deus vai mostrar por que aqueles que continuaram, permaneceram mortos na terra, não estão lá em cima. Deus vai passar um filme da pessoa, fala assim, agora que eu mostrei para vocês tudo de ruim que eles fizeram, vocês mesmos julguem se eu estou certo, se eu estou errado. Deus é assim, meu querido. É isso que está dizendo aqui. Ele continua, né? E vi almas daqueles que foram degolados, versículo 4 de Apocalipse 20, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pelas palavras de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal de testa, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí no versículo 5 de Apocalipse 20, ele fala assim, mas os outros mortos não reviveram. Quem que são esses outros mortos que não reviveram? É que eu li lá em Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que eu falei que Deus vai ressuscitar, na hora que Jesus voltar nas nuvens, que não pisa aqui, primeiro ele vai restar os mortos em Cristo, que vão se juntar com os vivos em Cristo. E aqui fala, mas os outros que não ressuscitaram, que não morreram em Cristo, aí que está aqui, ó, ele continua aqui no milênio, no Apocalipse 20, a resposta que vocês devem estar falando assim, vem cá, e aqueles mortos que não ressuscitaram? Só ressuscitou os mortos em Cristo. Aqui está falando, ó, mas versículo 5 de Apocalipse 20. Vocês podem ir lá, volta o vídeo. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos, olha só, os mortos que ficaram lá, que não aceitaram Cristo, eles não vão reviver até que os 1000 anos que Satanás fica preso se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição, meus irmãos? Aqueles que foram buscados por Jesus. Aquele que Jesus foi lá e ressuscitou primeiro, que está em Tessalonicenses 4, de 13 a 18, e se juntaram com os vivos aqui. Então, esses são os bem-aventurados, porque quando houver a segunda ressurreição, a segunda ressurreição não é para vir para o céu, é só para mostrar para eles quem é Deus, e eles voltarão para a cova, eles não herdarão o reino de Deus. Aí por isso que fala, bem-aventurado, no versículo 6 de Apocalipse 20, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, quando Jesus foi lá a primeira vez para buscar. Sobre estes, o que foram ressurgidos primeiro, o que foram levados ao céu, sobre esse não tem poder a segunda morte. Quer dizer, aqueles que foram para o céu quando Jesus vier buscar em glória, que está prestes, sobre esses não tem a segunda morte, eles não morrerão mais, eles já estão na eternidade. Mas não tem poder a segunda morte, ainda continua, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Entendeu? Esses 1000 anos nós vamos virar sacerdote. Quem estiver lá no céu vai virar sacerdote e viverá 1000 anos com Deus, como sacerdote, que eu te falei. Nós vamos, antes de sairmos daqui, em Coríntios fala que nós vamos ser revestidos da incorruptibilidade, nós nos tornaremos santos e viveremos como sacerdote.
Aí, mas eu não li lá um pouquinho que precisa que Satanás fique preso durante um pouquinho de tempo, esses 1000 anos. E depois, no versículo 7, aí fala assim, ó, de capítulo 20, no versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se em batalha. Eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que é os 1000 anos. Chama um tempo de comprovação, de juízo, de justificação. Deus vai usar esses 1000 anos para os remidos que subiram, para explicar por que não está ali todas as pessoas. E depois que ele explicar tudo isso, ele vai olhar para os santos que estão lá em cima. Nós, santos é quem foi santificado. E vai falar, agora vocês mesmos julguem. Por que eles não estão aqui? É o que a palavra de Deus. Nós sentaremos em trono e nós mesmos, depois que Deus nos mostrar as causas por que as pessoas não estão lá, nós mesmos que vamos julgar se Deus está certo ou está errado. E eu expliquei aqui também, felizes que são abençoados pela primeira ressurreição, porque os que ficarem para a segunda ressurreição, eles não terão a vida eterna. E é isso que nós vamos dar continuidade no estudo depois. Eu espero que fique bem explicado isso que está aqui, meu amigo. O que eu estou falando aqui está na Bíblia. Mais uma vez, o cristão que entender isso aqui, eu acho que foi bem explicado. Isso está aqui, ó. Vocês podem voltar lá, o Apocalipse 20, eu li até o versículo 7. Dá para entender o que vai acontecer. Eu já li, tem Tessalonicenses do 4, capítulo 4, 13 a 18, que fala da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus, que ele vem buscar os vivos e os mortos em Cristo, que eles vão levar eles para o céu. Na hora que eles forem para o céu, a terra fica vazia. Os mortos que não aceitaram Deus, a Jesus, continuam na sepultura. E a terra fica mais vazia. E nesse período, Satanás fica preso. Preso porque se a terra está vazia, Satanás não pode entrar no céu e vai permanecer na terra vazia. Ele está preso, porque ele não pode atentar ninguém. A vida de Satanás é atentar os outros. Ele vai estar preso, ele não vai ter ninguém. Depois de 1000 anos ele vai ser solto. E aí, depois desse é um outro estudo. Aqueles mortos que não aceitaram Jesus e que não participaram da primeira ressurreição, que são os felizes, eles vão ser ressurretos. Mas aí eles vão vir revoltados. E eles serão como a areia do mar. Eu já li aqui, ó, no versículo 7 de Apocalipse 20. Porque a palavra de Deus fala que muitos tentarão e poucos pensarão. Serão mais os que forem, o que não vão vir para o céu, do que os que estiverem no céu. Mas só eles vão tentar guerrear. Satanás vai pegar e vai começar a olhar para eles e falar, tá vendo, vocês foram deixados para trás. Vamos guerrear contra esse povo de Deus, que nesse meio tempo vai vir a nova Jerusalém para a terra. Nós vamos estudar num outro estudo isso, e vocês vão entender que aqui na terra será o novo céu e a nova terra. Eu espero que até aqui vocês possam ter entendido. Isso é um estudo bíblico. Eu já falei, cada dia nós vamos estudando, nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Agora, o que nós possamos aprender nesse estudo de hoje? Primeiro, acreditar no que está na Bíblia. Cremos. Se você até hoje não sabia disso e é um cristão, talvez você não teve a oportunidade de saber, mas você está tendo hoje. Segundo, entendermos que enquanto tudo isso não acontecer, ainda tem esperança para a gente. Que a palavra de Deus fala que enquanto Jesus não pisar, não aparecer no céu, que quando ele aparecer, ele vai falar, já está feito. Mas enquanto ele não aparecer, nós ainda temos chances de nos redimirmos e voltarmos e pedirmos perdão a Deus e consertarmos nossa vida. Mediante o que nós estamos estudando aqui, meus irmãos, nós temos que ter uma decisão para tomar. Porque isso aqui é a palavra de Deus, isso vai acontecer.
E as coisas estão aí prestes, mostrando para a gente os acontecimentos, as profecias. Então eu digo para vocês, depois de um estudo desse, eu falei sobre aquilo que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é você negligenciar e sabendo, e agora você está sabendo. É você pegar a Bíblia, ler a Bíblia e falar, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso é blasfemar, é como você fala assim, não, Deus, isso aqui foi verdadeiro, isso aqui ele mentiu, isso aqui foi... Isso é blasfemar, isso aí é um pecado para Deus, porque você está tirando a soberania de Deus. Nós aprendemos isso aqui. Então eu te falo, qual a sua posição a partir de agora? Você tem uma decisão a tomar. E essa decisão, até quando Jesus voltar na terra. Lembre-se daqueles ladrão na cruz? Ladrão na cruz ele foi perdoado no último momento, porque ele ainda estava vivo. Jesus estava vivo ali com ele. Então essa decisão é para hoje, porque se você morrer de hoje para amanhã, você vai se tornar um daqueles que estão no pó da terra. Aí eu te pergunto, e você sendo um daqueles que está no pó da terra, você estará dormindo e aceitou Jesus ou não? Porque se você aceitou, você com certeza vai ser ressuscitado na primeira ressurreição. Mas se você não aceitou, você tem certeza que você vai permanecer lá para sempre. Então, hoje é o dia da salvação, enquanto você está vivo. Você não sabe a sua vida daqui a 5 minutos, 3 minutos. Hoje nós aprendemos isso, meu irmão. E eu deixo a resposta e pergunto para você. A partir disso que você está aprendendo comigo aqui, aliás, está aprendendo comigo não, que a Bíblia está te mostrando. Você é cristão? Você crê nisso aqui realmente como a palavra de Deus? Ah, mas eu não entendia. Mas agora aqui está sendo explicado. Eu falei, o meu estudo começou há quase um mês. Nós vamos estudando trecho por trecho, vamos fazendo interpretações e nós vamos tirando dúvida. Para aqueles que têm dificuldade, a dificuldade está sendo julgada por terra. Agora depende de você. Você não pode mais falar que você está tendo dificuldade. Esse assunto, por exemplo, deixei bem claro aqui. A Bíblia deixa bem claro. Se alguém te dizer alguma coisa contrária da Bíblia, você pode responder. Se for cristão, você fala assim, então para que serve a Bíblia? Cristão que não tem a Bíblia como regra de fé não é cristão. Mais uma vez eu falo, esse canal é um canal de estudo bíblico. Eu não sou pastor, eu estou aqui, a minha intenção é levar aqueles que não têm conhecimento da palavra, que têm uma Bíblia em casa e se dizem com dificuldade de estudar a Bíblia, o pouco que eu sei, que eu tenho muito que aprender, e nesse momento, por exemplo, eu estou aprendendo cada vez mais, levar a essas pessoas que dizem que tem a Bíblia, que me acompanham, e eu peço, quando eu estiver falando, abrem a Bíblia nos textos que eu falo e me acompanhem, para nós tirarmos dúvida de pequeno texto e com o tempo nós vamos nos inteirar da Bíblia. Esse canal chama Miguel Estudo Bíblico Oficial. Nós estamos aqui fazendo um estudo bíblico. Eu estou fazendo uma parte que chama Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu estou fazendo a minha parte, porque esse canal de comunicação na internet é uma coisa maravilhosa. Eu posso atingir várias pessoas ao mesmo tempo e eu não tenho condições de sair andando. Eu uso esse canal eu já falei, ele é altamente para estudo da palavra, para dar estudo, ajudar as pessoas a entenderem, e também social. Já falei, se alguém precisar de alguma ação social, quiser usar meu canal, pode. Então, eu me dediquei a isso, estou me dedicando a minha vida a dar estudos bíblicos dentro daquilo que eu sei. E não é o que eu sei, é o que a palavra transmite. Eu só abro a Bíblia, a gente vai ler e vamos explicar, para você não ter o direito de falar que você não entendeu a Bíblia. É só me seguir, segue o canal que está aí, segue a Deus, porque se eu estou aqui, é porque Deus me colocou aqui. E você não vai começar a ter uma compreensão da Bíblia. Que esse estudo de hoje possa ter aberto mais uma janela para você. E depois nós vamos estudar o que vem depois dos 1000 anos. Aonde vai ser o novo céu e a nova terra? Será um outro estudo. Mas fiquem com Deus.
Tenham um bom dia, uma boa terça-feira, uma boa semana. Amanhã estaremos aqui com continuidade. Nós vamos dar sempre continuidade ao último estudo, porque é um estudo bíblico, não é pregação, é um estudo bíblico. Se você gostou, se você está gostando, se você está sentindo que está aprendendo alguma coisa, e eu também estou aprendendo, inscreva-se no meu canal e me acompanhe nas manhãs nesse pequeno estudo bíblico. 40 minutos, 49 minutos, o que é isso para Deus? Nós precisamos dedicar um tempo a Deus, que sejam esses 40, 49 minutos. Olha o tanto que nós aprendemos. Para aqueles que têm fé, que têm sede de buscar a verdade, o momento é esse. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e tenham uma boa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém.